Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. Primeira edição de hoje, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vasco que jogou ontem e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Pode não ter feito a melhor das atuações, mas conseguiu o que realmente importava, né? A classificação. A gente vai falar sobre isso aqui, mas vamos falar principalmente sobre mercado da bola, né? As possíveis contratações do Vasco aí, com quem o Vasco está negociando, como é que tá, né? Toda essa situação, quem está mais perto, enfim. Hoje, inclusive, surgiu a informação que o Vasco busca mais 5 contratações nesses últimos dias de janela, né? Faltando aí 10 dias para a janela se encerrar, vai ser assunto aqui. Enfim, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, a gente vai resumir aqui para você, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui parabenizando, né, mandando um abraço e parabenizando aí a Força Jovem do Vasco, principal organizada do nosso amado clube, né, que hoje está fazendo aniversário. Então parabéns aí à Força Jovem, seus simpatizantes, a diretoria, Fabinho, Marcelinho, um abraço aí para todos, né, que a Força Jovem consiga o mais rápido possível retornar às arquibancadas de São Januário, do Maracanã, enfim, e que esse ano aí seja bom para a Força Jovem, bom também para o Vasco da Gama. Tamo junto, um abraço aí a todos, componentes, diretoria e simpatizantes da Força Jovem do Vasco. Bom, vamos começar aqui falando sobre mudança de horário, porque a Ferge alterou o horário do próximo jogo do Vasco. O Vasco que vai enfrentar o Botafogo em São Januário. Esse jogo estava marcado para 4 horas, porém, a Ferge definiu, acho que numa atitude até sensata, que no Campeonato Carioca a gente não terá mais jogos antes das 18 horas, por conta do calor no Rio de Janeiro, né? Que tá uma coisa assim, insalubre, tá maluquice o calor no Rio de Janeiro. Só quem mora mesmo no Rio sabe do que eu tô falando, tá assim, uma coisa de 40 graus na sombra, meu amigo. Tá muito quente mesmo. Então a Ferge determinou que os jogos não aconteçam mais antes das 18 horas. E o jogo Vasco e Botafogo, que estava marcado para São Januário, domingo 4 da tarde, vai acontecer agora no domingo 6h30 da noite. E tem também uma informação boa em relação a isso, que a partida Fluminense-Bangu, que aconteceria depois, né, de Vasco e Botafogo, Fluminense-Bangu vai ser no mesmo horário, né? No domingo, 6h30. Fluminense que briga diretamente com o Vasco, né? Ali no saldo de gols por uma das vagas na semifinal. Então, o certo é realmente colocar todo mundo para jogar no mesmo horário. Então, tá definido. Domingo, rodada final da Taça Guanabara. Vasco joga 6h30 contra o Botafogo e o Fluminense joga contra o Bangu no mesmo horário. E, cara, a Ferge não costuma acertar muito não, né? Mas dessa vez a Ferge acertou, porque realmente não tinha cabimento, né, do jogo acontecer num domingo 4 da tarde, com sol, com calor que tá fazendo no Rio de Janeiro, que tá desumano, tá maluquice mesmo esse calor. Bom, vamos começar falando aqui agora de contratação. A informação que a gente tem é que o Vasco quer buscar mais 5 jogadores nesses últimos 10 dias de janela. Nesses 5, tá ali o Garré, por exemplo, no meio, o Lloyd Augusto, jogadores que a gente já tá falando. O Garré, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que já tá acertado, né? Com o Vasco já tem data até para chegar. A informação do Diogo Dantas, do Jornal o Globo, é que o Vasco vai buscar 5 reforços nesses últimos 10 dias de janela de transferências. O Vasco está acelerando suas contratações e mira aí 5 reforços, né? Nesses últimos dias. Tem aí, né, nessa lista o Nuno Gomes, o Benjamin Garré e o Lloyd Augusto. A diretoria do Vasco está tentando agilizar esses acordos, ressaltando também a importância de contratar
mais um defensor e também um substituto para Pablo Verratti. Não que o Verratti está indo embora. Jogador para ser reserva ali, né, do Pablo Verratti, ou para ser uma alternativa quando tiver que jogar de uma forma diferente, porque o Vasco não tem, né, um reserva para o Pablo Verratti, jogador que já tem também a sua idade um pouquinho mais avançada. E, enfim, quando o Verratti se desgastar, quem joga, né? A gente já sofreu com isso na temporada passada, então realmente precisa de uma reposição ali para ser reserva do Pablo Verratti. E segundo a informação do Diogo Dantas, o Vasco quer buscar aí esse nome, e o Vasco vai buscar 5 reforços, né, esses últimos 10 dias. É um pouco difícil de acreditar que o Vasco consiga fechar 5 contratações nesses 10 dias, até porque a janela de transferências já tem aí mais de 2 meses e até agora não conseguiram contratar o atacante que a gente tanto pede, né? Então, assim, achar que vai contratar 5 em 10, tomara que consiga, mas sinceramente não boto muita fé, não. A gente vai aguardar, a gente vai acompanhar e, claro, a gente vai trazer tudo aqui no canal Machão da Gama. Agora, uma contratação que está sacramentada é Benjamin Garré. O jogador chega ao Rio nos próximos dias para realizar exames e assinar o seu contrato. O Vasco finalizou os últimos detalhes com o Krylia Sovetov e garantiu a contratação do atacante Benjamin Garré. O jogador argentino vai desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar contrato por 2 temporadas com o Vasco, com opção de renovação por mais um ano, caso cumpra algumas metas estabelecidas no vínculo. Para contratar Benjamin Garré, o Vasco vai desembolsar cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente ali 10 milhões e meio de reais, por 100% dos direitos econômicos do atleta. Essa informação foi trazida pelo Joel Silva e confirmada pelo Rodrigo Silvério. O valor total dessa transferência pode chegar a 3 milhões e meio de euros, mais ou menos 18 milhões de reais, dependendo ali do cumprimento de metas, né, que envolve ali número de jogos, gols, títulos e classificação para a Libertadores. A informação é que a vontade do jogador em vestir a camisa do Vasco, em vir para o futebol brasileiro, foi determinante para um desfecho positivo dessa negociação, e o Krylia Sovetov da Rússia aceitou liberar o atacante ali dentro de umas condições que anteriormente o clube russo não achava tão favorável assim. Enfim, negócio praticamente fechado, porque só dá para cravar que o negócio está fechado quando assinar, né? Mas a contratação já está acertada e o jogador vem para o Rio de Janeiro essa semana para realizar os exames e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Outro jogador que pode desembarcar em breve é Lloyd Augusto, né? O Vasco segue na luta para contratar o angolano Lloyd Augusto e pode até aumentar a proposta pelo jogador. O Vasco havia feito uma proposta de empréstimo de 500 mil euros ao Alanyaspor por Lloyd Augusto, com uma opção de compra futura. O clube turco, porém, não acenou positivamente, né? E agora, faltando aí 10 dias para o fim da janela de transferências aqui no Brasil, a tendência é que o Vasco faça uma nova investida pelo jogador, mas aumentando a proposta. Vamos aguardar, tendo novidades a gente traz aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.